Imagine, uma criança que, em vez de pedir brinquedos, pedia por pessoas que ela nunca conheceu. Em vez de desenhar monstros imaginários, ela desenhava a fachada de uma casa que não era sua, e chorava de saudade de um lugar que sua família nunca havia visitado. Ele era apenas um menino, mas seus olhos contavam uma história centenária. Enquanto outras crianças corriam para o playground, ele se perdia em silêncio, atormentado por ecos de um passado que não era dele. Sussurrava um nome estranho no escuro. Miguel. E tinha pesadelos recorrentes com um barulho de pneus estourando e vidros quebrando que o faziam acordar aos gritos. Esta é a história verídica de uma alma que não conseguiu esquecer. A história de Lucas, o menino que carregava dentro de si as memórias de outra vida, e que iria provar que o amor é uma força tão poderosa, que pode atravessar até mesmo a barreira da morte. Esta não é uma história sobre fantasmas, é uma história sobre a eternidade da alma. Para entender a profundidade dessa história, precisamos voltar no tempo, para um lugar onde o tempo parece passar mais devagar. Imagine uma pequena cidade do interior, daquelas onde as janelas estão sempre abertas, os vizinhos se cumprimentam pelo nome e a tranquilidade é a maior riqueza. Era nesse cenário de serenidade que vivia Lucas, um menino de apenas 4 anos, com olhos curiosos e um sorriso que iluminava a casa simples, porém cheia de amor, onde morava com os pais. A vida da família era um retrato da simplicidade. As manhãs começavam com o café passado na hora, as tardes eram embaladas pelo cheiro do bolo de fubá que a mãe, Maria, sempre fazia, e as noites eram dedicadas a contar histórias antes de dormir. Era uma existência pacata, previsível e repleta de carinho. Lucas, à primeira vista, era como qualquer outra criança, brincalhão, adorava correr no quintal e tinha um ursinho de pelúcia que era seu companheiro inseparável. Mas havia algo diferente. Algo que, aos poucos, começou a tecer um fio de inquietação naquele cotidiano tão harmonioso. Desde que Lucas começou a formar suas primeiras frases, pequenas frestas de uma realidade paralela começaram a aparecer. Não eram as típicas fantasias infantis sobre monstros ou super-heróis. Eram memórias. Enquanto brincava com seus carrinhos, ele podia, de repente, parar e descrever com detalhes vívidos uma rua movimentada, com um semáforo específico e uma padaria na esquina, um lugar que seus pais certamente não conheciam e que ele jamais poderia ter visitado. Ele mencionava nomes como Tio Carlos ou Dona Celina, pessoas que não tinham qualquer lugar na árvore genealógica da família. Essas declarações eram tão específicas, tão cheias de convicção, que iam muito além da imaginação fértil de uma criança. E a noite era quando o véu entre as duas realidades parecia mais fino. Nos momentos de silêncio, antes de adormecer, Lucas às vezes sussurrava com uma voz cheia de uma saudade imensurável, uma saudade que não pertencia aos seus 4 anos de vida. Sinto falta da minha outra mãe. Essas palavras ecoavam no quarto escuro como um mistério doloroso, deixando seus pais perplexos, sem saber como reagir. Era apenas imaginação? Ou seria possível que aquele pequeno coração guardava o eco de um amor passado, de uma vida que a lógica insistia em negar? E a pergunta que ficava no ar, pairando sobre aquela casa outrora tão pacata, era: o que mais essa criança lembrava? E até onde essas memórias iriam levá-los? A jornada para desvendar esse mistério estava apenas começando, e ela os levaria a um lugar que desafia tudo o que conhecemos sobre vida, morte e o amor eterno. Não perca o próximo capítulo. No começo, os pais de Lucas, João e Maria, tentaram encaixar aquelas narrativas estranhas no universo lúdico da infância. É só imaginação, eles diziam um para o outro, tentando acalmar o frio na espinha que algumas das frases do filho causavam. Eles riam com nervosismo quando ele descrevia o carro azul que teria dirigido ou o cachorro preto com uma mancha branca no peito que chamava de Totó.
Era mais fácil atribuir à criatividade do que mergulhar em um abismo de questionamentos que desafiava tudo em que acreditavam. Mas a linha entre a fantasia e algo profundamente real começou a se desfazer de uma forma que nenhum manual de parentalidade poderia tê-los preparado. A virada veio em uma tarde comum. Lucas estava no chão da sala, brincando com blocos de montar, quando, de repente, parou. Seu olhar fixou-se no vazio, como se estivesse vendo algo muito distante e terrível. Seu rosto pequeno perdeu toda a cor. Ele começou a tremer. Quando a mãe se aproximou preocupada, ele a olhou com uma maturidade aterrorizante e sussurrou, com a voz embargada por um pavor genuíno: "Foi o barulho do pneu, estourou. O vidro quebrou tudo." Eu gritava, mas não dava tempo. Eu escorreguei no banco. Doeu muito. Maria congelou. Ela descreveria mais tarde que não eram as palavras de uma criança, mas o relato vívido e traumatizado de um adulto revivendo seu último momento. E foi nesse instante de horror silencioso que ele disse a frase que mudou tudo. Segurando o braço da mãe com uma força desesperada, ele fitou seus olhos e disse, com clareza absoluta: "Naquele dia, eu me chamava Miguel." Miguel. O nome ecoou naquela sala como um fantasma que finalmente se materializava. Já não era mais possível ignorar. O que era uma curiosidade perturbadora tornou-se uma presença constante e angustiante. Lucas já não dizia coisas, ele lembrava. E suas lembranças tinham nome, endereço e um destino trágico. Ele começou a falar com saudade de uma irmã chamada Clara e de um irmão, Pedrinho. Pedia, com lágrimas nos olhos, para visitar sua outra família em uma cidade vizinha, cujo nome ele mencionava com naturalidade assustadora. "Eu sinto falta dos meus irmãos de verdade", ele chorava, uma afirmação que cortava o coração de Maria como uma faca, fazendo-a questionar seu próprio lugar na vida do filho. A atmosfera em casa tornou-se pesada. O medo, um inquilino silencioso. As conversas sussurradas entre João e Maria aconteciam longe dos ouvidos do menino. Eram noites sem sono, cheias de pesquisa na internet, de dúvidas existenciais e de um temor crescente. Eles estavam assustados. Assustados com o desconhecido, assustados com a possibilidade de que seu filho fosse, o que eles nem sabiam nomear. A fé e a razão travavam uma batalha diária dentro deles. O clímax dessa angústia silenciosa chegou com um lápis de cor e um pedaço de papel sentado à mesa. Lucas, concentradíssimo, desenhou não um monstro ou um super-herói, mas a fachada detalhada de uma casa. Ele rabiscou um portão grande, azul. Ao lado, uma mangueira com um balanço preso em seu galho mais forte. E, na calçada, ele escreveu, com letras infantis e trêmulas, mas perfeitamente legíveis, o nome de uma rua, Rua das Hortênsias. Foi a gota d'água. A precisão daquele desenho era assustadora. Não era um devaneio, era um endereço. João pegou o papel com as mãos trêmulas. Ele e Maria se entreolharam. Havia apenas duas opções: continuar vivendo naquele clima de medo e negação, ou enfrentar o mistério de frente. A dúvida e o desespero deram lugar a uma determinação sombria. Eles precisavam de respostas. Precisavam saber se a Rua das Hortênsias, o Portão Azul e a Mangueira existiam. E assim, com o coração batendo forte, uma mistura de esperança e terror tomando conta de seus peitos, a família entrou no carro no fim de semana seguinte. Eles iam até a cidade que Lucas tanto mencionava. A viagem foi feita em um silêncio quase absoluto, quebrado apenas pelas instruções do GPS. O que eles encontrariam lá? Uma confirmação que abalaria suas crenças para sempre? Ou uma decepção que, de alguma forma, traria alívio? O momento da verdade estava mais próximo do que imaginavam, e ele reservava uma emoção tão intensa, que é impossível não se arrepiar só de imaginar.
Não vacile, o próximo capítulo é de arrepiar cada centímetro da sua pele. Você não pode perder. O carro estacionou lentamente na Rua das Hortênsias. Cada segundo parecia uma eternidade. João e Maria olharam para a casa à sua frente, e um calafrio percorreu suas espinhas. Lá estava. Exatamente como no desenho infantil de Lucas, o portão azul, um pouco desgastado pelo tempo, mas inconfundível. A mangueira imponente no quintal, seus galhos balançando suavemente ao vento como se aguardassem uma visita há muito esperada. Lucas, no banco de trás, não esperou. Seus olhos se iluminaram com um reconhecimento instantâneo, puro e incontestável. É aqui. Esta é a minha casa, ele exclamou, seu pequeno corpo vibrante de uma excitação que ia muito além da compreensão. Antes que seus pais pudessem reagir, ele saltou do carro e correu em direção ao portão, sua silhueta pequena contrastando com a magnitude daquele momento. A porta da casa se abriu. Uma senhora de cabelos grisalhos e olhos cansados, marcados por uma dor antiga, apareceu. Era Dona Isabel, a avó de Miguel. Ela olhou para a criança estranha com surpresa, mas sem hostilidade. E então, Lucas fez algo que parou o coração de todos presentes. Ele olhou para ela, sem uma sombra de dúvida ou hesitação, e disse, com uma voz cheia de uma familiaridade arrepiante: Vovó? Onde está a mamãe? O mundo parou. A expressão de Dona Isabel se transformou de curiosidade em choque puro. Ela levou a mão à boca, seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Aquela voz, aquele jeito de falar, era impossível, mas ali estava. Ela não conseguia articular uma palavra. Foi quando outra mulher apareceu atrás dela. Mais jovem, mas com o mesmo peso da perda nos ombros. Era Helena, a mãe de Miguel. Seu rosto estava marcado por uma tristeza que 5 anos não haviam conseguido apagar. Ela olhou para Lucas, confusa. E então, o impossível aconteceu. Lucas se soltou da mão da mãe biológica e correu diretamente para Helena. Ele não abraçou suas pernas como uma criança faria com um estranho. Ele envolveu seus braços em volta dela em um abraço que era ao mesmo tempo desesperado e reconfortante, e enterrou o rosto em sua cintura. E então, sussurrou, com uma voz que não era mais a de um menino de 4 anos, mas carregada de uma emoção profunda e antiga: Mãe, eu senti muita sua falta. Eu prometi que voltaria. Helena congelou. O choque inicial foi substituído por uma onda avassaladora de emoção. Ela não puxou a criança para longe. Ao contrário, suas mãos, trêmulas, acariciaram os cabelos de Lucas. E ela sentiu algo que não sentia desde a partida do filho, uma paz profunda, um calor que derretia o gelo de anos de luto. Ela olhou nos olhos daquela criança e não viu um estranho. Viu a mesma essência, reconheceu o mesmo olhar brincalhão de Miguel, o mesmo jeito de inclinar a cabeça. Era como se uma parte de sua alma, há muito perdida, tivesse finalmente voltado para casa. As lágrimas rolaram livremente pelo seu rosto, mas não eram mais de tristeza. Eram de um reencontro milagroso. E Lucas, envolto naquele abraço, começou a falar. E não foram apenas palavras aleatórias. Ele relembrou histórias que só Miguel saberia. Virou-se para o avô, que observava atônito da porta, e disse: Vovô, lembra quando a gente pescou aquele peixe enorme e você escorregou na lama? Você riu tanto. O homem, endurecido pela vida, levou a mão ao rosto, comovido até o fundo da sua alma. Ele então descreveu, com detalhes minuciosos, o quarto que era de Miguel. A posição da cama, o pôster de um astro do rock na porta do guarda-roupa. E então, veio a cereja do bolo, o detalhe que enterrou qualquer possibilidade de dúvida ou coincidência. Ele olhou para Helena e perguntou: Mãe,
e o urso Barnabé? O que você fez com meu urso Barnabé? Ele era marrom e tinha uma orelha remendada com linha vermelha. Você me deu no meu aniversário de 6 anos. Helena caiu de joelhos, puxando Lucas para um abraço ainda mais apertado, soluçando. O urso Barnabé existia. Estava guardado em uma caixa no sótão, com exatamente aquele remendo de linha vermelha que ninguém, além dela e de Miguel, poderia saber. Era a prova incontestável. A confirmação divina de que o amor é mais forte que a morte. Foi nesse momento de emoção indescritível, com as duas famílias agora unidas por um laço que transcendia o sangue e a compreensão humana, que a sabedoria de Allan Kardec ecoou como um sino de verdade no coração de todos. A frase "fora da caridade não há salvação" ganhava vida naquele abraço que unia mãe e filho, além da vida e da morte. Mas outra passagem do Evangelho segundo o Espiritismo se revelava a chave de tudo: a reencarnação é a volta da alma à vida corporal, mas em outro corpo especialmente formado para ela. Ali, naquele jardim, diante do portão azul, eles testemunhavam a mais pura e comovente prova dessa doutrina. O clímax dessa angústia silenciosa chegou com um lápis de cor e um pedaço de papel sentado à mesa. Lucas, concentradíssimo, desenhou não um monstro ou um super-herói, mas a fachada detalhada de uma casa. Ele rabiscou um portão grande, azul. Ao lado, uma mangueira com um balanço preso em seu galho mais forte. E, na calçada, ele escreveu, com letras infantis e trêmulas, mas perfeitamente legíveis, o nome de uma rua, Rua das Hortênsias. Foi a gota d'água. A precisão daquele desenho era assustadora. Não era um devaneio, era um endereço. João pegou o papel com as mãos trêmulas. Ele e Maria se entreolharam. Havia apenas duas opções: continuar vivendo naquele clima de medo e negação, ou enfrentar o mistério de frente. A dúvida e o desespero deram lugar a uma determinação sombria. Eles precisavam de respostas. Precisavam saber se a Rua das Hortênsias, o Portão Azul e a Mangueira existiam. E assim, com o coração batendo forte, uma mistura de esperança e terror tomando conta de seus peitos, a família entrou no carro no fim de semana seguinte. Eles iam até a cidade que Lucas tanto mencionava. A viagem foi feita em um silêncio quase absoluto, quebrado apenas pelas instruções do GPS. O que eles encontrariam lá? Uma confirmação que abalaria suas crenças para sempre? Ou uma decepção que, de alguma forma, traria alívio? O momento da verdade estava mais próximo do que imaginavam, e ele reservava uma emoção tão intensa, que é impossível não se arrepiar só de imaginar. Não vacile, o próximo capítulo é de arrepiar cada centímetro da sua pele. Você não pode perder. O carro estacionou lentamente na Rua das Hortênsias. Cada segundo parecia uma eternidade. João e Maria olharam para a casa à sua frente, e um calafrio percorreu suas espinhas. Lá estava. Exatamente como no desenho infantil de Lucas, o portão azul, um pouco desgastado pelo tempo, mas inconfundível. A mangueira imponente no quintal, seus galhos balançando suavemente ao vento como se aguardassem uma visita muito esperada. Lucas, no banco de trás, não esperou. Seus olhos se iluminaram com um reconhecimento instantâneo, puro e incontestável. É aqui. Esta é a minha casa, ele exclamou, seu pequeno corpo vibrante de uma excitação que ia muito além da compreensão. Antes que seus pais pudessem reagir, ele saltou do carro e correu em direção ao portão, sua silhueta pequena contrastando com a magnitude daquele momento. A porta da casa se abriu. Uma senhora de cabelos grisalhos e olhos cansados, marcados por uma dor antiga, apareceu. Era Dona Isabel, a avó de Miguel. Ela olhou para a criança estranha com surpresa, mas sem hostilidade. E então, Lucas fez algo que parou o coração de todos presentes. Ele olhou para ela,
sem uma sombra de dúvida ou hesitação, e disse, com uma voz cheia de uma familiaridade arrepiante: Vovó? Onde está a mamãe? O mundo parou. A expressão de Dona Isabel se transformou de curiosidade em choque puro. Ela levou a mão à boca, seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Aquela voz, aquele jeito de falar, era impossível, mas ali estava. Ela não conseguia articular uma palavra. Foi quando outra mulher apareceu atrás dela. Mais jovem, mas com o mesmo peso da perda nos ombros. Era Helena, a mãe de Miguel. Seu rosto estava marcado por uma tristeza que 5 anos não haviam conseguido apagar. Ela olhou para Lucas, confusa. E então, o impossível aconteceu. Lucas se soltou da mão da mãe biológica e correu diretamente para Helena. Ele não abraçou suas pernas como uma criança faria com um estranho. Ele envolveu seus braços em volta dela em um abraço que era ao mesmo tempo desesperado e reconfortante, e enterrou o rosto em sua cintura. E então, sussurrou, com uma voz que não era mais a de um menino de 4 anos, mas carregada de uma emoção profunda e antiga: Mãe, eu senti muita sua falta. Eu prometi que voltaria. Helena congelou. O choque inicial foi substituído por uma onda avassaladora de emoção. Ela não puxou a criança para longe. Ao contrário, suas mãos, trêmulas, acariciaram os cabelos de Lucas. E ela sentiu algo que não sentia desde a partida do filho, uma paz profunda, um calor que derretia o gelo de anos de luto. Ela olhou nos olhos daquela criança e não viu um estranho. Viu a mesma essência, reconheceu o mesmo olhar brincalhão de Miguel, o mesmo jeito de inclinar a cabeça. Era como se uma parte de sua alma, há muito perdida, tivesse finalmente voltado para casa. As lágrimas rolaram livremente pelo seu rosto, mas não eram mais de tristeza. Eram de um reencontro milagroso. E Lucas, envolto naquele abraço, começou a falar. E não foram apenas palavras aleatórias. Ele relembrou histórias que só Miguel saberia. Virou-se para o avô, que observava atônito da porta, e disse: Vovô, lembra quando a gente pescou aquele peixe enorme e você escorregou na lama? Você riu tanto. O homem, endurecido pela vida, levou a mão ao rosto, comovido até o fundo da sua alma. Ele então descreveu, com detalhes minuciosos, o quarto que era de Miguel. A posição da cama, o pôster de um astro do rock na porta do guarda-roupa. E então, veio a cereja do bolo, o detalhe que enterrou qualquer possibilidade de dúvida ou coincidência. Ele olhou para Helena e perguntou: Mãe, e o urso Barnabé? O que você fez com meu urso Barnabé? Ele era marrom e tinha uma orelha remendada com linha vermelha. Você me deu no meu aniversário de 6 anos. Helena caiu de joelhos, puxando Lucas para um abraço ainda mais apertado, soluçando. O urso Barnabé existia. Estava guardado em uma caixa no sótão, com exatamente aquele remendo de linha vermelha que ninguém, além dela e de Miguel, poderia saber. Era a prova incontestável. A confirmação divina de que o amor é mais forte que a morte. Foi nesse momento de emoção indescritível, com as duas famílias agora unidas por um laço que transcendia o sangue e a compreensão humana, que a sabedoria de Allan Kardec ecoou como um sino de verdade no coração de todos. A frase "fora da caridade não há salvação" ganhava vida naquele abraço que unia mãe e filho, além da vida e da morte. Mas outra passagem de O Evangelho segundo o Espiritismo se revelava a chave de tudo: a reencarnação é a volta da alma à vida corporal, mas em outro corpo especialmente formado para ela. Ali, naquele jardim, diante do portão azul, eles testemunhavam a mais pura e comovente prova dessa doutrina.